E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular uma potência com base fracionária? Ou seja, como nós podemos fazer o cálculo de uma potência quando a sua base é uma fração? E nós vamos responder a esta pergunta por meio desses três exemplos. Mas antes de irmos para a resolução desses exemplos, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora resolver esses três exemplos. Para responder a esta pergunta, como calcular uma potência com base fracionária, nós vamos utilizar três exemplos. O primeiro deles é meio elevado à quinta potência. No segundo, 5/7 elevado ao quadrado. E no terceiro, 3/4 elevado ao cubo. Então nós vamos começar aqui pelo nosso primeiro exemplo. E o que nós sabemos a respeito das potências é que nós vamos considerar a base e multiplicar a base por ela mesma o número de vezes que aparece aqui no expoente. Ou seja, nós vamos multiplicar a base meio por ela mesma de forma que ela apareça exatamente 5 vezes, porque o expoente desta potência é o número 5. E assim nós vamos resolver todas essas multiplicações. E nós vamos começar considerando o que nós temos aqui nos numeradores. Nós sabemos que quando nós temos uma multiplicação entre frações, nós podemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então nós vamos começar multiplicando os numeradores. Nós temos no numerador 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E o resultado desta multiplicação é igual a 1. E agora se nós pensarmos nos denominadores, nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 vezes 2, que é igual a 8, 8 vezes 2, que é igual a 16, e 16 vezes 2, que é igual a 32. E dessa forma, no numerador nós temos o número 1, e no denominador nós temos o número 32. E esta fração, 1/32, representa meio elevado à quinta potência, uma vez que nós resolvemos este cálculo e obtivemos este resultado. Agora nós vamos pensar aqui nesta segunda potência, na qual nós temos 5/7 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que nós vamos repetir a base 5/7 duas vezes e nós vamos multiplicá-la por ela mesma. Nós teremos o seguinte, 5/7 vezes 5/7. E assim nós já podemos resolver esta multiplicação, considerando que nós vamos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, nós vamos resolver 5 vezes 5, e nós teremos um resultado igual a 25. E 7 vezes 7, que é igual a 49. E assim, 5/7 elevado ao quadrado é igual a 25/49. Agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo, no qual nós temos 3/4 elevado ao cubo. E para resolvermos esta potência, nós vamos multiplicar a fração 3/4 por ela mesma, de forma que ela vai se repetir 3 vezes. E para resolver esta multiplicação, nós vamos considerar numerador multiplicado por numerador e denominador multiplicado por denominador. E nós teremos 3 vezes 3, que é igual a 9, e 9 vezes 3, que é igual a 27. E no denominador nós temos 4 vezes 4, que é igual a 16, vezes 4 novamente, que é igual a 64. E desse modo, 27/64 é a fração que representa o resultado desta potência, 3/4 elevado ao cubo. E como vocês podem observar, a forma de resolver uma potência quando a sua base é fracionária é a mesma do que quando a base é um número natural. Basta repetir a fração, o número de vezes que aparece aqui no expoente, e multiplicar esta fração por ela mesma essa quantidade de vezes. E desse modo nós compreendemos como nós podemos calcular uma potência quando a sua base é fracionária. E agora nós vamos relacionar a base de uma potência quando ela é uma fração com o seu resultado. Os exemplos que nós resolvemos foram esses aqui. E agora nós vamos estabelecer uma comparação entre a base de cada uma dessas potências e os seus resultados. Nós podemos observar que, por exemplo, no caso da primeira potência, a base meio é maior que 1/32, o que significa que a base da potência é maior do que seu resultado, neste exemplo. Agora, no segundo exemplo, nós temos que 5/7 é maior que 25/49, o que significa que, neste exemplo, a base da potência também é maior que o seu resultado. E por fim, no caso do terceiro exemplo, nós sabemos que 3/4 é maior que 27/64. E neste exemplo também, a base da potência é maior do que o seu resultado. E pensando nesses três exemplos, eu vou deixar o seguinte questionamento. Quando a base de uma potência é uma fração, o resultado da potência será sempre menor do que a base? Em que situações isso acontece? O que você pensa a respeito desse questionamento? Escreva sua resposta nos comentários.
Nós vamos explorar a resposta para esta pergunta no nosso próximo vídeo a respeito de potências. Você acredita que isso acontece com todas as frações? Que o resultado da potência será sempre menor do que a base? Ou será que isso acontece apenas em alguns casos específicos? E se for assim, quais casos específicos são esses? Tente analisar outros exemplos e verifique se isso acontece também. Mas não deixe de responder nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito do cálculo de potências. E não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro das novidades postadas aqui diariamente. Confira também os vídeos e playlists que eu vou deixar listados aqui no final deste vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.